Seja bem-vindo ao mundo marcial. A prática do punho Ruou foi popularizado por Hu Yuan-jia, que era um mestre de Kung Fu famoso pelo seu estilo de Kung Fu chamado Mizong Quan, que significa punho confuso, ou Yan King Quan. Ele ajudou a estabelecer a Associação Atlética Jinggu em 1910, quando o país era vulnerável ao imperialismo. Ruou era famoso pelas suas habilidades marciais e suas lutas. Neste vídeo irei explorar sua história, o seu estilo e a famosa Associação Jinggu. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Hu Yuan-jia, 1868 a 1910, não foi apenas um renomado artista marcial, mas também um dos heróis nacionais da China. Ele nasceu durante os últimos dias da dinastia Qing, 1616 a 1911, em Tianjin, um membro de uma família de artes marciais. A família Ruou era mais conhecida por seu estilo de Kung Fu Mizong Quan. Este estilo de artes marciais depende de movimentos rápidos e trabalho de pés complexo, frequentemente envolve movimentos rápidos para chegar ao lado de trás do oponente. Em 1880 venceu sua primeira luta contra um lutador de Henan que desafiou sua família. Primeiro, seu irmão perdeu a luta, então, Ruou lutou e venceu com muita ousadia. Seu pai viu que ele estava apto a treinar, e aceitou como seu aluno que acabou superando seus irmãos em habilidade. Foi o começo da construção de uma grande reputação entre os artistas marciais. Há uma história que ele se juntou ao seu pai no trabalho de escolta de caravanas, e uma das escoltas de um grupo de monges, eles foram atacados por bandidos. Ruou lutou contra o chefe da quadrilha e venceu. Sua vitória se espalhou e aumentou sua fama. Em 1896 se mudou para Tianjin, participava de lutas organizadas e fazia bicos, como porteiro, vendedor de lenha e como cobrador de um jovem comerciante, Nong Jinson, ele negociava ervas e medicamentos chineses. Os dois tiveram uma amizade forte e de longa data. Nesse período ele conhece seu discípulo mais famoso Liu Shenshen, conhecido também pelo nome Shenzhen, e começa a ter contato com a política nacional. Em 1898, Ruou ajudou Wang Shenji, que esteve envolvido na rebelião dos boxeadores. Wang era um comerciante muçulmano especialista em artes marciais, e era amigo de Tan Siton, que, após o fracasso da reforma dos 100 dias, foi executado e sua cabeça foi colocada em exibição. Wang, por sua vez, havia fugido para Pequim na época e acabou encontrando Hu Yuan-jia, que se deram muito bem imediatamente. Ruou ajudou ele voltar a Pequim furtivamente para pegar a cabeça de Tan para ser enterrada de forma decente. Depois, em 1900, Wang se uniu à rebelião dos boxeadores contra as forças da Aliança das Oito Nações e foi morto em Pequim. Enquanto isso, a fama de Ruou se espalhou. Em 1901, alguns lugares falam 1902, um homem forte russo estava circulando em Tianjin, desafiando combatentes chineses e os chamando de os doentes da Ásia. Dizem que Ruou aceitou a luta, mas o russo supostamente recuou alegando ser apenas um showman e acabou fazendo uma carta de desculpas no jornal, mas essa carta nunca foi encontrada. Em 1909, o boxeador inglês Hercules O'Brien publicou insultos nos jornais de Xangai, chamando os chineses de fracos. Ruou foi para Xangai para uma luta com o boxeador e depois negociações consideráveis sobre as regras da luta, os termos da luta foram acertados. De acordo com alguns relatos, O'Brien deixou a cidade preocupado com a reputação de forte lutador de Ruou. Aparentemente, a luta nunca ocorreu. Outros dizem que a luta chegou a acontecer e que O'Brien perdeu a luta. Essa luta foi uma inspiração para os chineses que começaram a questionar o domínio imperial. Aproveitando a sua fama, com a ajuda de investidores, incluindo seu amigo, Nong Jinson, Ruou abriu a Sociedade Atlética Jinggu, com o intuito de ensinar defesa pessoal e aprimorar a saúde e bem-estar. Ele atraiu muitos estudantes, bem como a atenção de algumas das principais figuras da China. Ele teve apoio de amigos como Song Jiaoren e Sun Yat-sen, que elogiou a escola e disse que para tornar-se um país forte, todos devem praticar as artes marciais. Hu Yuan-jia morreu em 1910, aos 42 anos. E ao contrário do filme O Mestre das Armas, com Jet Li, Ruou deixou uma esposa e 5 filhos, sendo 2 homens e 3 meninas.
Sua morte é cercada por histórias. Como Ruou sofria de icterícia e tuberculose, ele começou a fazer um tratamento com um médico japonês, que era membro da Associação Japonesa de Judô de Xangai. Há histórias que o médico convidou Ruou para uma competição, onde seu aluno, Liu Shenshen, competiu com um praticante de judô. Ninguém sabe quem ganhou, mas sabem que houve uma luta e que membros da equipe de judô ficaram feridos, incluindo instrutores. Parece que essa confusão influenciou um pouco na morte de uma das personalidades mais importantes da China, pois, segundo o historiador Shen Gong, que depois que ele começou a fazer o tratamento com esse médico, sua saúde piorou. Foi receitado um remédio para sua saúde, mas sua saúde foi piorando. Ele foi internado no Hospital da Cruz Vermelha de Xangai, onde morreu 2 semanas depois. A morte de Hu Yuanjia levantou especulações sobre envenenamento sendo a causa da morte. Em 1989, o túmulo de Ruou foi exumado, e foram encontrados pontos pretos nos ossos da pelvis. Os ossos foram levados para a perícia de Tianjin, que confirmaram a presença de arsênico. Mas é difícil dizer se foi por envenenamento ou se por prescrição de remédios, uma vez que o trióxido de arsênico foi usado na medicina chinesa por 2.400 anos. Outras versões dizem que Ruou derrotou o chefe da associação japonesa na competição, e no banquete de comemoração da noite, Ruou ficou doente repentinamente, tossindo muito. Logo em seguida ele foi levado a um hospital japonês, onde recebeu um remédio errado, que ocasionou sua morte. Como muitos outros artistas marciais, também foi popularizado no cinema. Sua morte e as ações de seu famoso pupilo Shenzhen, em busca de vingança, foram retratadas em filmes A Fúria do Dragão de Bruce Lee, no filme Lutar ou Morrer de Jet Li, O Mestre das Armas também com Jet Li, dentre outros. A Associação Atlética Jingwu. O Jingwu é uma associação chinesa de artes marciais fundada em Xangai em 7 de julho de 1910, mas fontes conflitantes também citam datas em 1909. Pode ser encontrado escrito de várias maneiras, Jingmu, Xingwu, Jingwu, Jingwu, entre outras. Muitas fontes dizem que Jingwu foi fundado por Hu Yuanjia devido à sua popularidade. Depois de sua morte, o comitê decidiu que ele deveria ser o rosto da associação. Como Ruou era amplamente admirado como um herói nacional chinês, uma série de outros mestres concordaram em ensinar na escola, incluindo o mestre de garra de águia Shen Zixin, o mestre do louva-a-Deus 7 estrelas Lu Guanjiu, o mestre de Xing Yiquan, Zhao Liang e Wu Jiankun, o fundador do estilo Wu Tai Chi, o mestre Shao Liang, um mestre do estilo Shaolin do Norte, tornou-se o instrutor-chefe após a morte repentina de Ruou. Um dos primeiros institutos públicos de artes marciais na China, a associação foi criada para criar um ambiente estruturado para o ensino e aprendizagem de artes marciais chinesas, em oposição ao treinamento secreto que era comum no passado. A associação também foi usada como um centro de treinamento para os membros do Partido Nacionalista lutarem contra a ascensão do comunismo na China. O currículo básico extraía de vários estilos de artes marciais, dando aos praticantes uma formação marcial completa, além de tudo que desejassem se especializar. A Associação Jingwu inspirou a união na comunidade de artes marciais chinesas durante a República da China, dando origem a esforços como os Institutos Nacionais de Artes Marciais. Sun Yat-sen, fundador da República da China, compareceu ao terceiro evento anual realizado pela associação em 1915, fazendo um discurso de incentivo aos participantes. Quando Sun Yat-sen compareceu novamente ao 10º evento anual em 1920, ele também escreveu para um boletim especial de Jingwu e fez uma placa com a gravura escrito Espírito Marcial. Fechada pelo governo da República Popular da China em 1966, a associação foi autorizada a reabrir após a Revolução Cultural, e atualmente tem mais de 150 filiais ao redor do mundo. No ano de 1916, Jingwu começa a ser poderosa e forte, então eles começam a enviar seus 5 enviados especiais para os países do sul da Ásia para expansão. O ano de 1925 a 1948 é um tempo de dificuldades e manutenção para a associação. Esta é a época em que a China tem a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, o ataque japonês. No ano de 1949 a 1996, esta é a época em que Jingwu está se recuperando da guerra e da Revolução Cultural.
Jingu tem um ótimo sistema de arte marcial chinesa, tem todo o básico e todo o caminho até a forma de habilidade fácil ao difícil. A associação leva a moralidade das pessoas muito importante. Jingu não é uma federação muito antiga, ela acaba de completar 100 anos. Estilo Mizong Quan o Punho Ruo. É um estilo de Kung Fu do Norte que engenhosamente mistura as escolas interna e externa das artes marciais chinesas. Ele integra movimentos fortes e suaves, assim como rápidos e lentos. Ele entrega elementos dos estilos Baguazhang, Xingyi Quan e Tai Chi. Ele incorpora uma gama completa de chutes, rasteiras e saltos. O que o distingue de outros estilos do norte, no entanto, é a ênfase em técnicas de mão, incluindo uma ampla variedade de golpes de punho, palma e ponto de pressão. O estilo se popularizou a partir de 1901, com o mestre Hu Yuanjia. Dizem que seu pai, Hu Wenji, era sucessor da sexta geração do estilo. Nos dias atuais, o estilo se tornou raro e não tão popular como os outros estilos chineses, mas foi mostrado brevemente no filme O Mestre das Armas. A prática do punho Ruo era praticada pela família Ruo. Essa variação do estilo Mizong Quan tem um conjunto de 72 movimentos. O punho Ruo tem algumas posições de mão únicas, que são totalmente diferentes do estilo Mizong Quan original. O número de movimentos prolonga o tempo de um treino completo para até 3 minutos, o que requer muita força física. Essa variação era ensinada só para pupilos selecionados. A ênfase na flexibilidade que vem do Shaolin do Norte é um princípio orientador do Mizong Quan. O Fajing, descarregamento de força, exclusivo do Mizong Quan, vem da combinação do poder interno do Tai Chi estilo Shen e do poder externo do Shaolin do Norte. O resultado é a geração eficiente de força por meio do movimento dinâmico de múltiplos elementos do corpo, cujo domínio dá ao praticante de Mizong Quan a capacidade de gerar força de forma rápida e flexível a qualquer distância. Hu Yuanjia teve um papel extremamente importante na China. É como se fosse um herói chinês que bateu de frente com as potências estrangeiras que dominavam o país, aumentando um sentimento mais patriótico, uma busca de identidade. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.